Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia, uma excelente terça-feira para todos nós. Estamos aqui hoje iniciando mais um momento, mais um encontro do nosso Evangelho diário e é com muito carinho que nós convidamos a Jesus para abençoar aqui o nosso encontro. Nós convidamos a Jesus para abençoar hoje também o nosso lar, a nossa casa, a nossa família. Porque um dos bens mais preciosos que nós temos é a nossa família. Então, que Jesus possa abençoá-los, conceder a eles a paz também e a paz dentro do nosso lar. Meus amados irmãos, é com muito carinho que nós iniciamos aqui hoje essa grande obra Boa Nova, lembrando que estaremos passando capítulo a capítulo dela. Ontem a gente já aprofundou um pouco de como será aqui cada capítulo, os nossos encontros, o nosso objetivo em estar aqui. Então hoje nós vamos dar início ao primeiro capítulo, que se chama Boa Nova. Meus amados irmãos, o nosso objetivo aqui é trazer de uma forma reflexiva, contar um pouco do que cada capítulo dessa obra pode nos ensinar e pode nos esclarecer. Claro que cada capítulo é rico de ensinamento, é rico de detalhes. Mas lembrando que a gente vai passar aqui por algumas partes. Então eu convido a todos a também lerem, a também se aprofundarem, porque às vezes o que a gente não compartilhar aqui, vocês podem encontrar lendo, aprofundando nesta obra. Então, meus irmãos, hoje vamos começar com o primeiro capítulo. E hoje eu queria destacar aqui a delicadeza de Humberto de Campos em começar essa obra nos contando um pedacinho da preparação que foi para a chegada de Jesus na Terra. Claro que espiritualmente nós temos toda uma preparação para a vinda do Cristo aqui, para que ele pudesse renascer aqui na carne. Porque imagina, Jesus está na categoria ali dos espíritos puros. Então ele tem que descer todas essas camadas espirituais para renascer na carne imperfeita que é a nossa ainda. Para lidar com espíritos ainda muito brutos, espíritos ainda muito ignorantes, como nós. Então tem toda uma preparação. E é interessante porque aqui neste capítulo nós temos um pedacinho dessa preparação antes do nascimento de Jesus, antes de Maria ainda estar grávida. Então o que acontece? Na época que Jesus ele renasce aqui na Terra, ela é conhecida e ela também é muito falada como o século de Augusto, não é mesmo? O reinado de Augusto. Esse é o nome que todos nós conhecemos. Mas por que justamente na época em que o Cristo renasce na Terra é conhecido como esse nome, Augusto? Né? Essa era, esse século de Augusto. Porque justamente nós temos uma pessoa ali no poder. E Humberto de Campos faz questão de contar um pouco da vida dele. O Caio Júlio César Otávio Augusto. Nome comprido, não é mesmo? Nome longo. Vamos chamá-lo aqui de Otávio, como Humberto de Campos também o chama nesse capítulo. Esse século vai receber o nome dele. Porque justamente ele foi ali um governador naquela época diferente de todos aqueles que já haviam passado. Oh, meus irmãos, aqueles que governavam Roma, aqueles que estavam no império, eram totalmente
espíritos voltados para a ganância, para o poder, pensando no ouro, nos benefícios de ali estar, nos privilégios. Não olhavam para o povo, não olhavam para as necessidades daqueles que estavam abaixo deles. E aí nós temos, justamente nesse século de Augusto, o renascimento de espíritos um pouco mais elevados, já para o cumprimento da preparação para a vinda de Jesus. Então, Humberto de Campos deixa claro, certas categorias de espíritos já não reencarnavam mais na Terra para a preparação da vinda de Jesus. Alguns espíritos já eram banidos, já não poderiam mais reencarnar aqui na Terra, devido ao seu grau de inferioridade. Afinal, Jesus renasceria aqui. A gente passaria por uma transição no nosso planeta, por um momento de evolução. Então, a partir daquele momento, junto com a vinda do Cristo, uma categoria de espíritos para cima seria aceita. Mais inferior que isso, apenas outros mundos aceitariam. E talvez é o que nós estamos começando a vivenciar já há alguns anos. Nós sabemos que estamos passando por uma transição planetária atualmente. Aqui na Terra já não reencarna mais qualquer categoria de espíritos. Nós já estamos em uma época, e isso vai ser por um longo tempo, em que certos espíritos já não são mais permitidos reencarnar aqui, pelo nível de maldade, de inferioridade e de ignorância. E ao mesmo tempo, nós temos uma leva grande de espíritos que estão reencarnando neste momento na Terra para ajudar no nosso progresso, na nossa evolução, para ajudar no nosso crescimento. Então são espíritos mais evoluídos. Basta um simples olhar nosso para as crianças desta época agora. Como são crianças que, claro, espíritos aí com uma bagagem longa, mas já são mais evoluídos. Quantos jovens já estão olhando para questões ambientais do planeta, para ajudar na questão da ciência, com uma inteligência já mais avançada. Então, tudo isso, meus irmãos, já está refletindo nessa nova transição aqui da Terra, em que novos espíritos estão vindo para ajudar a gente a crescer. E espíritos inferiores aqui já é uma certa categoria, porque inferioridade a gente tem uma escala grande aí, mas uma certa categoria de inferioridade aqui já não reencarna mais. E assim aconteceu há séculos e séculos atrás, quando Jesus renasce aqui na Terra. Há uma purificação do ambiente. Então, Humberto de Campos nos diz que vão começar a descer uma leva de espíritos voltado mais para a questão da arte, do pensamento, espíritos que já vão preparando aquele momento para, como se diz, elevar um pouco essa vibração terrena, não ficar apenas nas coisas carnais, materiais, para elevar um pouco, trazendo um pouco mais o pensamento filosófico, que nós temos tudo isso antes do Cristo. A gente tem muitos espíritos da filosofia que vem antes do Cristo, da época de Jesus, que já vem preparando esse momento, trazendo esse pensamento filosófico, o pensamento mais harmonioso. Então, tudo isso é marcado nessa época. Então, o que acontece? Otávio, que o século recebeu, essa era recebeu o nome dele, né, um dos sobrenomes dele, Otávio, meus irmãos, ele vai ali trazer também, vai marcar um pouquinho essa renovação, aquele Império Romano tão bruto, tão complicado, ele vem menos um pouco. Como se diz, a gente percebe, já sabemos de Jesus aqui na Terra, tudo que ele passou por conta do Império Romano, mas nessa época era menos um pouquinho comparado ao que era antes. Já havia melhorado.
Só que engraçado a gente pensar que quando nós olhamos para alguém no poder, alguém que está ali à frente de algo, nós temos às vezes a impressão de que essa pessoa não sofre nada, de que essa pessoa ela leva uma vida tranquila, pronta ali apenas para governar alguma coisa ou para estar à frente de uma causa. Mas nós nos enganamos ao pensar isso, porque todos nós padecemos de situações complicadas. E Humberto de Campos faz questão de trazer aqui justamente para este homem que estava no poder, Otávio, às vezes olhavam para ele e pensavam, nossa, olha lá, ele está à frente de tudo, ele está governando, é tudo ótimo para ele, mas não. Por trás, ele enfrentava situações complicadíssimas, sobretudo no campo da saúde e no campo da família. Então ele estava à frente, governando ali, dando as ordens, tentando melhorar a situação do império, mas por trás ele enfrentava dificuldades com uma filha dele, em que ele teve, meus irmãos, a filha dele acabou seguindo caminhos que não eram aceitos naquela época. Então, como pai, ele teve que banir a filha dele dali, da casa. A companheira de vida dele, a esposa, ele descobriu que a esposa fazia coisas, meus irmãos, que prejudicava outras pessoas, prejudicava a vida de outras pessoas. Então, ele vivia com essa angústia, porque a esposa dele, com essa maldade toda no coração, fazendo coisas que ele não concordava. Além disso, ele tinha uma saúde muito frágil. Então, ele vivia doente. Cada época era uma coisa que atacava o físico dele. E em meio a todos esses obstáculos, família, enfermidade, angústia, tendo que lidar com a realidade dentro da casa dele, que era uma realidade sofrida, ele não abandona a missão. Ele continua ali cumprindo, governando e seguindo e fazendo o que melhor que estava dentro do alcance dele. Porque justamente ele vai trazer esse momento de renascimento para essa era em que Jesus renasceria aqui. Então, meus irmãos, Humberto de Campos, ele coloca aqui Otávio, vou chamar ele assim, como Humberto fala, Otávio, ele não cede, ele não desanima diante das dificuldades que ele enfrentava. Mas na frente das pessoas ele se mostrava forte e tudo, mas por trás ele carregava todas essas dificuldades. Eu penso que conosco não é diferente. Muitas vezes a gente precisa se mostrar forte por situações que estamos vivendo, locais em que estamos, mas por trás nós estamos enfrentando situações dolorosas em nossa vida. E não somos apenas nós que passamos por isso. Muitos já passaram e conseguiram enfrentar e vencer. Então, esse século de Augusto é muito importante porque é nele que o evangelho virá, meus irmãos. Humberto de Campos até coloca aqui para nós que o evangelho é como o livro mais vivaz e mais formoso do mundo, constituindo a mensagem permanente do céu entre as criaturas em trânsito pela terra. O evangelho é um mapa abençoado das altitudes espirituais. É o guia do nosso caminho, o manual do amor, da coragem e da perene alegria. O evangelho é o nosso guia. O evangelho é o manual do nosso amor, para a nossa coragem. E nós precisamos nos aproximar do evangelho. Nós precisamos nos aproximar da palavra da Boa Nova. Porque será através desses ensinamentos, como coloca Humberto de Campos, que nós teremos aqui na Terra um momento de luz para a nossa vida. Hoje, meus irmãos, eu encerro o primeiro capítulo do livro Boa Nova, em que Humberto de Campos traz todas essas reflexões para nós. E amanhã nós entraremos,
aqui nessa preparação de Jesus. Maria já estará grávida, então aqui a gente começou a preparação da terra para o renascimento de Jesus, e no segundo capítulo, amanhã, nós já teremos sobre Jesus pronto para nascer. Então, eu aguardo a todos aqui amanhã, com muito carinho e com muito amor, e com a benção de Deus, eu desejo uma excelente terça-feira. Meus amados irmãos, esta nossa mensagem é da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz e que assim seja.